Eu, como jornalista, tenho acompanhado já ao longo de mais de 20 anos, desde que eu me tornei adventista também, essa questão da influência dos meios de comunicação, numa época em que o nosso povo deveria estar mais desperto, mais atento ao que está acontecendo. Não sei quantos perceberam aí essa semana a notícia, inclusive eu li no El País e outros jornais também, a notícia de que os pastores de Trump desembarcaram no Brasil. O que isso tem a ver com a gente? Tudo. Nós estamos assistindo aí uma direitização do mundo, né? E, nesse caso, uma reaproximação entre igreja e Estado. A igreja evangélica, né, interferindo em questões de Estado, de política, e era o momento de nós estarmos realmente com todos os pelos do braço arrepiados, né? Porque aquilo que temos estudado há um bom tempo parece que está se configurando aí diante de nós, né? Um cenário bem propício para aprovação de decretos, de leis que tem que ver com religião. E você sabe o que eu estou falando. Entendedores entenderão, né? De manhã a gente vai elaborar um pouquinho mais essas questões também, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aí também. Então, voltando ao que eu havia dito, no momento que tínhamos que estar mais despertos, mais preparados espiritualmente, né? Assim, com todas as antenas espirituais sintonizadas no céu, o inimigo, ele muito astuto, tem nos distraído. Ele tem usado recursos que, quando na mão de Deus, são uma bênção. Acabamos de falar agora do blog aqui, né, de canais. A igreja está transmitindo esse sermão, essa palestra, né? Sabe-se lá para quantas pessoas. O inimigo também tem usado esses recursos para trazer problemas às pessoas e à igreja de modo coletivo e às pessoas de modo, né, particular, com a mídia, com as produções da chamada indústria cultural. Então, nessa noite, a ideia é refletir um pouquinho sobre os deuses que têm ocupado os altares que deveriam ser devotados unicamente ao Deus Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Eu quero começar convidando vocês a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Sempre que eu falo sobre mídia, a importância, ou melhor, a influência dos meios de comunicação sobre a mente humana, eu não consigo deixar de começar com esse texto. Eu sou autor também do livro Nos Bastidores da Mídia, que é justamente uma proposta de análise sob a ótica cristã da influência dos meios de comunicação sobre a nossa mente, sobre a mente humana, né? Romanos 12, verso 2, 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note que Paulo enfatiza aqui algumas coisas muito importantes. A racionalidade, não podemos perdê-la, nunca. O culto é racional. Ele é regido pelas faculdades intelectuais, né? Depois ele fala sobre a necessidade de não nos conformarmos. Quando a gente fala em conformar-se, tem outras traduções que trazem, não vos amoldeis. Alguém tem essa tradução aí? Alguma versão que fala? Alguém aqui tem, né? Não vos amoldeis. A origem da palavra é a mesma. Amoldar vem de molde. Conformar vem de forma. Então é assim, não coloca a tua mente numa forma, não permita que ela seja formatada pelos padrões de pensamento do mundo, deste século. Mas o que eu posso fazer então? Você tem que se permitir renovar, transformai-vos, né, pela renovação do Espírito. A nossa mente tem que ser constantemente transformada pelo Espírito Santo. Porque se eu não participar desse processo, o que vai acontecer? O fim do verso diz: aí você não vai mais conseguir experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus fala, eu não consigo mais ouvir. Alguns irmãos testemunham de coisas poderosas que estão acontecendo na vida deles, mas eu não sinto, eu não experimento isso. Por quê? Deus mudou? É Deus dele e não meu? Não, talvez a recepção não esteja boa. A minha antena não esteja talvez bem sintonizada. Por quê? Formatada.
ela está amoldada, está conformada, né, com os padrões de pensamento do mundo. Isso é uma coisa tão sutil que chega a um ponto que as pessoas não percebem mais, que estão envolvidas, né, com esse tipo de padrão mental, esse tipo de pensamento. E aí as verdades da palavra de Deus, que são poderosas, acabam não tendo mais aquele efeito, né? Sabe, quem está aqui falando para vocês é alguém que na juventude foi viciado em histórias em quadrinhos de super-heróis. Então não sou alguém que está falando sem conhecimento de causa, entendeu? Uma das coisas mais difíceis para mim, quando me tornei adventista, abandonar, foram duas coisas, três. Eu sou também do Sul, né? Sou de Santa Catarina, pertinho da fronteira com o Rio Grande do Sul, Criciúma. Você consegue imaginar uma coisa suculenta que foi difícil de deixar? Sabe, né? E aqui é mais fácil de saber isso. É o churrasco, né? Não foi fácil. Deus teve que mudar meu paladar, meus gostos, minhas preferências, né? Além disso, música. Rock nacional, adorava a Legião Urbana. Gostava de Paralamas do Sucesso, U2, Pink Floyd e outras bandas mais por aí. Sabia tudo de cor. Passar a gostar de Arautos do Rei, anos 80, 90 lá, pensa que foi fácil? Não, mas eu orei a Deus, eu clamei a Deus, eu entendi que eu precisava mudar meus gostos e preferências, eu precisava impedir que esse processo acontecesse comigo, e Deus mudou meus gostos. Eu passei a ouvir Arautos do Rei o tempo todo, me apaixonei. E o outro foi cinema. Pra você ter uma ideia, o meu fim de semana era assim, ir à missa das 7 horas, terminava a missa às 8, corria para o cinema para assistir um filme, quase todos os domingos. Era um vício. Quadrinhos, cinema, música, churrasco. E eu entendi que a Bíblia é a carta de amor de Deus, mas eu não gostava de ler a Bíblia. Claro, eu só lia gibi e livros de ficção científica, Isaac Asimov, Arthur Clarke, 2001, Odisseia do Espaço. Era a minha leitura. E quando eu me tornei adventista e eu entendi que a Bíblia é a revelação de Deus, eu pensei, tudo bem, eu posso não estar gostando, mas se é a carta de Deus eu vou perseverar. Eu vou clamar a Deus. E com o tempo Deus foi me fazendo perder o gosto pela palha, para gostar do alimento que realmente satisfaz. Hoje eu não consigo ficar um dia sem ler a Bíblia. Não consigo. A primeira coisa que eu tenho que fazer de manhã é revados por sua palavra. Sou um entusiasta desse projeto. E gosto de compartilhar ainda o que eu leio. Eu leio, tiro as minhas ideias, os meus insights. Criei vários grupos lá no WhatsApp e toda manhã eu disparo lá as ideias, né? Gravo um áudiozinho sobre o capítulo. É uma paixão. Deus mudou os meus gostos. Deus, Ele transformou uma mente formatada, amoldada, numa mente que tem prazer nas coisas dEle. Que tem muito que aprender ainda, muito que crescer, mas que está no caminho, né? Prosseguindo para o alvo. Se Ele fez isso comigo, Ele pode fazer com qualquer um aqui, né? Eu gosto de ler o que Ellen White escreveu sobre Daniel, né? Ela diz que o que homens fizeram, homens podem fazer. Quando a gente lê sobre Daniel, a gente fica impressionado. Puxa, mas Daniel, ele decidiu não se contaminar. Daniel foi uma pessoa tão íntegra, tão, diríamos, perfeito, embora imperfeito, né? Daniel foi perfeito aos olhos de Deus. Como isso é possível? O que homens fizeram, o que mulheres fizeram, homens e mulheres podem fazer. Mas o segredo dele não era outro, senão, todos os dias orava pelo menos 3 vezes, né? Buscava ter uma vida temperante, uma vida de conexão com Deus, tudo aquilo ali. Estudava a Bíblia, né? A gente vê ele estudando Jeremias e os livros que ele tinha acesso naquele tempo, né? É só imitá-lo, é só fazer. O segredo não é segredo, é algo tão simples. E às vezes, por ser tão simples, a gente negligencia. Ah, mas é só ler a Bíblia, é só orar. Experimenta fazer, né? Com o coração e a mente abertos, né? Vamos lá. Quanto mais distante do Éden a humanidade se tornava, mais ela buscava substitutos, né, que não substituem, na verdade, não alimentam, né, substitutos para o Deus verdadeiro. E criava para si, então, deuses, a sua imagem e semelhança. Aconteceu assim em Babilônia, não foi? Babilônia adotou ali divindades, a gente chama de pagãs, né, deuses substitutos. Aconteceu também com os egípcios, não precisa nem comentar muita coisa, deuses antropozoomórficos, né, ali com cabeça de animal, corpo de ser humano, enfim, tinha um panteão gigantesco, né? Aconteceu também com os cananitas, olha aí Baal, famoso Baal, né? Não sei porque eles gostavam desse Deus tão feio, né? Mas, enfim,
Foi um Deus que os tentou muitas vezes, né, a abandonar Yahvé para adorá-lo. Aconteceu também com os gregos, lá com o panteão deles, os Zeus, Afrodite, Apolo, Poseidon e etc. Aconteceu com os maias, astecas, enfim. Isso por todas as culturas antigas, né? Agora, vivemos uma cultura, hoje em dia, esclarecida, né, pós-iluminista, uma cultura pós-moderna. Não temos mais esses deuses. Aqueles talvez não. Mas será que não temos deuses também? Em nosso mundo, né? Certamente que temos. Olha a tela aí, já respondendo, né? A tela inicial. Não parece mais, mas sou eu. Tá? Então eu repito, esses deuses me influenciaram até um pedaço da minha vida. Tá? Durante um bom tempo foram aqueles deuses que ocuparam meus pensamentos. Né? E era tão assim forte que algumas vezes eu lia histórias em quadrinhos dessas, terminava a leitura e eu ficava deprimido. Olha o efeito, né? Primeiro te excita, te entusiasma, depois te deprime. Por quê? Eu olhava para mim e eu pensava, eu não tenho poder nenhum, eu não posso voar, eu não tenho garras de adamantium, eu não tenho super força, eu sou um coitado. Isso é depressivo, né? É o que o diabo quer fazer mesmo com a gente, né? E na verdade, a ideia é a seguinte, né? Não pense no mundo, naquele mundo em que você um dia estará e que você talvez possa voar, talvez não, com certeza. Aquele mundo em que você vai ser realmente um super-homem e uma super-mulher. Eu me lembro quando uma tia da minha esposa, não é adventista, ela foi assistir ao filme Avatar. Lembram daquele filme, o sucesso trondoso que foi? E eu acho que foi um dos primeiros filmes com tecnologia 3D, coloca o óculos lá e vê as coisas, né, ali, enfim. E ela chegou em casa, a casa da minha sogra, e contando, entusiasmada sobre o filme que havia assistido no cinema, e dizendo assim, e ela disse uma coisa que me marcou, que me fez pensar, eu não queria mais que o filme parasse. Mas por que, tia? Era incrível, aquele mundo perfeito, as pessoas em conexão com a natureza, viviam em paz, eu não queria mais sair do cinema. Aí eu aproveitei o gancho e disse assim, tia, aquilo é ficção, né? Mas você sabe que existe um mundo em que nós moraremos, em que aquilo lá não chega nem aos pés, e tudo que você sonhar de bom vai existir ali? Ela, que mundo é esse? Eu peguei a Bíblia e falei, está aqui, Apocalipse, capítulo 21, Isaías 65, e fui falando, né? E aí ela desviou do assunto. Não, aí, outro dia. Que pena, né, que as pessoas preferem às vezes imergir numa produção artificial, numa ficção, e não querem se permitir crer naquilo que é real, né? Essas histórias em quadrinhos tinham esse poder de me distrair, de me levar para um outro mundo e depois me trazer a realidade com muita tristeza. Isso acontece também com romances, né, com alguns tipos de romances, com filmes, enfim. Essas coisas que nos tiram da realidade, formatam a nossa mente e depois nos jogam desarmados no mundo real e a gente fica desiludido, fica bem realmente desapontado. Eu gostava de desenhar também. Então as histórias em quadrinhos me encantavam por isso. Essas aí são páginas de histórias em quadrinhos que eu fiz na minha adolescência lá, nos anos 80, né? Então, me afetaram bastante, construíram meus pensamentos e, como eu disse a vocês, não foi tão fácil deixar isso aí. Então, primeiro ponto, Hollywood e a indústria cultural. Que pregação, que tipo de religião é essa que a indústria cultural, especialmente hollywoodiana, por que eu falo Hollywood? O Hobsbawm, né, no livro Era dos Extremos, ele diz uma coisa que para nós é bastante óbvia, que a Hollywood monopolizou o mercado de cinema internacional. Então é de lá que vêm as ideias, né? É a casa das ideias, não dá para negar isso. E por isso que a gente acaba, quando estuda esse assunto, focando mais na produção da indústria de Hollywood, né? Veja só, um artigo publicado na revista Sinais dos Tempos, no tempo que eu era editor dessa revista ainda, um dos editores, o autor, ele diz o seguinte, que Hollywood adotou a religião de maneira errada. Não é cristianismo, budismo, hinduísmo, judaísmo ou islamismo. É uma mistura de elementos daqui e dali. Um pouco de reencarnação, uma pitada de espiritismo, um toque de ocultismo, uma insinuação de Bíblia, uma boa dose de misticismo oriental, uma grande porção de filosofia de autoajuda e sinta-se bem. Tudo isso é combinado em pacotes de filmes altamente emocionais e populares. E Hollywood está pregando a sua religião com mais energia do que muitas igrejas pregam a religião delas. Então você pega todo esse pacote de religiosidade, né, e
coloca na mente das pessoas insistentemente, repetidamente, o que vai acontecer? Você consegue imaginar por que hoje é tão difícil a gente pregar certas verdades da Bíblia? Como, por exemplo, o estado do ser humano na morte. Parece que é uma barreira mental, só pelo poder do Espírito Santo mesmo, que essa barreira é rompida e a verdade entra, porque as pessoas estão tão vacinadas contra a verdade de que os mortos estão dormindo no pó da terra e aguardando a ressurreição final, que é difícil entrar na mente delas isso aí. Por que alguns têm tanta dificuldade em aceitar o criacionismo, considerando uma pseudociência ou coisa pior, né? Porque foram doutrinados. E amanhã eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Como que foi o meu processo de doutrinamento também em evolucionismo, né? Escolas públicas, eu estudei desde a infância até a universidade em escolas públicas, e eu vi como a coisa funciona, como essa doutrinação, né? Não vos amoldeis, a gente acaba sendo amoldado, sim, né? A doutrina hollywoodiana é secularismo, espiritismo, evolucionismo e por aí vai, né? Esses ismos deletérios. Se você quiser conhecer um pouquinho sobre cultura pop, na perspectiva bíblica, eu recomendo esse livro aí. Ele é da editora, acho que Mundo Cristão, ou Vida, não me recordo agora, mas o autor é um evangélico americano, e ele faz uma análise bem interessante sobre essa questão da cultura pop. Inclusive, acaba sendo até a gente fala até com um pouco de vergonha, né? Porque nem os nossos autores adventistas têm, talvez, a clareza com que Turner escreveu esse livro aí. Ele consegue separar bem essa questão do perigo, né, de nós imergirmos nessa cultura e achar que podemos usar toda essa cultura para a pregação do Evangelho, por exemplo. Você acha que seria justo eu estar lícito e nobre, eu me vestir de Superman para falar sobre esse assunto aqui hoje? Eu acho que ninguém ia levar a sério, né? Nós temos que manter a nobreza da pregação. Fazer conexões com a cultura, isso tem que ser feito, claro, né? Contextualizar, que é a palavra da moda, tem que ser feito, mas acho que tem que ser feito com sabedoria e guiados pelo Espírito Santo. Como Paulo, lá no Areópago, né? Você já leu com atenção Atos 17? Como que Paulo fez aquilo, né? Ele chega ali em Atenas, naturalmente que ele não poderia começar usando a Bíblia, como ele fazia com os judeus. O ponto comum entre eles era a Bíblia, judeus e Paulo. Mas com gregos, pagãos, não. Onde ele começou? Com a cultura grega. E lá no Areópago, ou lá em Atenas, antes de ir ao Areópago, né, ele observa a cidade, vê que havia vários altares a deuses, e vê que havia um altar vazio, você conhece a história, e ele aproveita esse gancho, diz, é esse Deus que eu estou pregando para vocês. Vocês não o conhecem. Mas, como dizem seus autores, nele nos movemos, nele existimos. Ele cita um autor que escreveu para Zeus isso. E aí cria uma conexão. Ele gasta talvez 2% do seu tempo com isso. E já parte para a Bíblia. Já parte para revelar Deus como o Criador. Veja a diferença, a desproporção de tempo e o uso de elementos da cultura que não seriam banais, não seriam vulgares. Fazer algo semelhante hoje é um desafio, mas é possível, desde que você tenha esse discernimento, esse equilíbrio e essa nobreza para com o púlpito, para com a pregação. Vestir-se de Homem-Aranha para pregar não dá certo, né? Paulo não fez isso. Jesus não fez isso. Eles contextualizaram, mas de modo nobre, de modo equilibrado e gastando pouco tempo com o elemento cultural e já levando as pessoas rapidamente, assim que possível, para o conhecimento do Deus verdadeiro. Alguns hoje ficam 90% do tempo imersos na cultura, trabalhando elementos da cultura e depois gastam o finalzinho da sua mensagem com o texto da Bíblia. Isso não é contextualização, né? Passa longe disso. Bom, Turner diz o seguinte, que em 98, uma pesquisa da Universidade do Texas, com atores, roteiristas, produtores e executivos de Hollywood, revelou que apenas 2 a 3% frequentavam cultos regulares em locais de culto, em contraste com 41% entre o público geral. Ou seja, os que produzem os filmes de Hollywood são muito mais secularizados do que a população de modo geral norte-americana. Deu para perceber os números aqui. Claro que de lá para cá muita coisa deve ter avançado, mudado, né, os percentuais, mas naquele tempo pelo menos era de 2 para 41. Veja a diferença. Em uma lista das 20 pessoas mais influentes de Hollywood, encontrei, diz o autor, 8 pessoas que expressavam claramente suas visões ateístas ou agnósticas, mas nenhuma que expressava opiniões cristãs claras. E aí?
Eles são os que produzem esse alimento cultural. O que vai passar para o público vindo dessas mentes? Aquilo que eles pensam, obviamente, né? Com respeito à vida, a cosmovisão deles. Olha que dado interessante também esse aqui. Há mais norte-americanos frequentando igrejas do que a academia, mas os filmes mostram os americanos mais em cozinhas, restaurantes, academias, do que em igrejas. Um reflexo do estilo de vida de Hollywood, não do americano médio. É difícil você ver um filme que mostra a pessoa lá na igreja, saindo de uma igreja, conversando à porta da igreja. Geralmente quando envolve igreja é porque é um enterro, ou um casamento, né? Ou uma caricatura. Mas no ambiente normal é difícil. Mas é óbvio. Por quê? Porque essas produções refletem o estilo de vida dos que as fazem, né? Dos que as criam. Ok? O autor ainda fala aqui, cita um exemplo de um ator, né? O Brad Pitt, e diz o seguinte, que quando me vi, isso são palavras do Brad Pitt, né? Quando me vi livre do conforto da religião, não foi para mim uma perda de fé, mas a descoberta do eu. Eu tinha fé de que era capaz de lidar com qualquer situação. Olha que terrível isso que vem agora. A paz em entender que eu tenho apenas uma vida, aqui e agora, e sou responsável por ela. Ele foi criado numa igreja batista no sul dos Estados Unidos. E agora tem esse pensamento. Que bom que eu me libertei disso. Como é bom saber que eu só tenho essa vida, eu vou curtir essa vida mesmo e acabou. Né? É um dos deuses desse mundo que diz não ter deuses. Né? É um dos produtores desse tipo de pensamento. Vamos lá. Chovendo molhado, né? Dizer que a imensa maioria das produções hollywoodianas são de conteúdo espiritualista. Né? Enquanto o cristianismo é uma coisa meio boba para eles, a reencarnação, sim, é um conteúdo bastante explorado, em filmes do Brasil também, isso aí já sabemos, como dizia antigamente, sobejamente. Né? Há uma cultura da morte, assim, eu me lembro que de uns 3 anos para cá, comprar material escolar é uma experiência tristemente interessante. Você chega lá, o setor de cadernos, por exemplo, né, com capa com zumbi, caveiras, né? É uma coisa que no meu tempo de infância não era inconcebível, não tinha essas coisas, só metaleiro, né? Esse pessoal mais ligado ao rock pesado, né? Hoje as crianças estão lidando com essas coisas, né? Zumbi, uma série americana de 2015, em que a personagem principal era um zumbi, baseada na história em quadrinhos com o mesmo título, né? Olha que coisa terrível, comedora de cérebros, né? E aqui parece que uma brincadeira, inclusive, morri para o mundo, isso é bíblico, né? Só que ali estão usando de forma blasfema, né? Essa expressão, eu morri para o mundo. Morri e virei zumbi. Nada a ver, né? O apóstolo Paulo não tem... morreu para o mundo no sentido que a gente quer pregar aqui, né? Esse mundo de pecado, de cultura antibíblica, né? Essas personagens, vocês conhecem, né? Vocês que são pais sabem disso, né? Como tem produtos com essas bonequinhas aí, Monster High, voodoo, bruxaria, vampirismo, né? Essas são... E não vem mais em caixinha cor-de-rosa bonitinha, né? Como a Barbie. Elas vêm num caixão. Formato de caixão mesmo, assim, né? Então as crianças passaram a ter familiaridade com essas coisas que na minha infância a gente tinha medo. Se falasse em bruxa pra gente naquele tempo, né? Não faz tanto tempo assim também, né? Mas há poucas décadas atrás a gente saía correndo de medo. Bruxa, por favor. A gente escondeu embaixo da cama. Embaixo da cama talvez não, porque tinha monstro. Mas a gente tinha medo disso. Hoje em dia, as crianças, graças ao menininho lá, o Harry Potter, né? Elas querem ser bruxos. Elas querem namorar um vampiro. Pior, naquela série Fallen, elas querem conhecer um anjo caído. Porque a coisa foi gradativa, né? Começou com o bruxinho, passou para o vampiro e terminou com o anjo caído. Explícito. E agora o Netflix tem uma série com um nome que não precisa mais nem esconder mais. Né? Qual é o nome? Vocês sabem, né? Mas está em todos os lugares, né? No meu lado, no avião, tinha um camarada assistindo a série. Lúcifer. O diabo não esconde mais o jogo, né? No passado ele mascarava a coisa, agora já está totalmente aberto, e se ele vier como diabo, as pessoas vão cultuá-lo também. Nem precisa mais, talvez, se revestir da luminosidade de um anjo para enganar as pessoas. Evolucionismo com vários filmes, a exemplo do X-Men, ali eles são o Homo Superior, ou seja, são o próximo passo da evolução humana, então a evolução pregada de forma bastante ostensiva. Personagens que são mais anti-heróis do que heróis, como Wolverine, né, que ele bebe, ele fuma, mata, bate em quem der vontade e se justifica dizendo que é o seu temperamento.
Ele é impaciente, arrogante e violento. Totalmente contra os valores cristãos do verdadeiro herói, né? As pessoas, elas torcem para ele. Um dos mais aclamados, que vai virar série agora, é Loki, da mitologia nórdica. Loki é o equivalente a Satanás, na cultura nórdica. Ele é o deus dos enganos, da mentira. Quem é o pai da mentira? E Loki ganhou uma série, de tão simpático que ele foi ao público, né? Então você vê a inversão de valores assim muito forte, né? Muito presente na nossa cultura. Cinema, alguns estudiosos têm visto como uma espécie de novo templo, já que esses novos adoradores da cultura moderna, que dizem não ter deuses, mas tem que ter um templo também, né? Olha que interessante alguns paralelos que alguns estudiosos do assunto traçam, do cinema com a igreja. Isso é interessante. Para ir ao cinema você se prepara, pelo menos era assim comigo, né? Não sei se ainda é hoje assim. A pessoa se prepara, ela coloca uma roupa boa ali, né? Tem todo o ritual para ir ao cinema. Você paga um dízimo lá, um ingresso, né? Você mantém aquela indústria, você financia aquela indústria com o seu dízimo. Há uma reunião de pessoas diferentes no mesmo espaço, no mesmo local, como está acontecendo aqui nesse momento. O contato com ideologias, doutrinas, assim como você vem à igreja para ouvir um sermão, uma lição da escola sabatina, ideias compartilhadas lá também tem. Todo filme tem isso, né? Ideologias. Manipulação das emoções. Acontece em certa medida também nas igrejas, e algumas muito mais do que na nossa, né? Mas acontece, e lá as pessoas choram, riem, né? Depois eu vou contar uma experiência para vocês de que aconteceu comigo no último filme que eu decidi assistir e não mais. Não deixe eu esquecer. E satisfação do desejo de adoração. Ídolos, né? São os meus ídolos, são as estrelas de Hollywood, né? Então, paralelos assim bem interessantes. E o que acontece? Aquele desejo que a pessoa tem naturalmente, porque ela foi criada por Deus para ter esse desejo, né, de adorar, de buscar o transcendental, ela acaba artificialmente tendo essa experiência no cinema, num show de rock, num evento desse tipo, esportivo também muitas vezes, como tem aqueles que são fanáticos, né, por esse tipo de coisa. Então aquele desejo de adoração por alguma coisa, ele passa a ser transferido para um objeto, para uma pessoa, para uma ideia. E eles têm a coragem de dizer que eles não adoram mais coisas, né? Não adoram mais deuses. O mundo está cheio de deuses. Deuses que estão formatando os pensamentos. Mas chega um momento que as pessoas percebem que esses deuses não satisfazem. Eles não preenchem realmente aquele vazio. Só o Deus verdadeiro é capaz de fazer isso, né? Eu sei que é um chavão dizer isso, mas eu vou repetir. Deus nos criou com um buraco dentro de nós do tamanho dele. Só Ele pode realmente satisfazer esse vazio, essa necessidade. Mas o diabo, sabendo desse vácuo interior, tenta colocar outras coisas ali. Mas não vão realmente trazer a satisfação que só Deus traz, né? Quarto ponto, o estilo de vida dessa nova religião é desregramento, hedonismo, intemperança, homossexualismo e por aí vai, né? Olha aí. Exposição ao álcool no cinema já foi responsável por 28% do início do consumo entre jovens e 20% da transição para o uso constante. Estão percebendo? Quase 1/3 dos jovens que passaram a consumir álcool e fumo atribuem isso à influência das produções da chamada indústria cultural. Mais de 60% dos filmes de Hollywood exibem o produto de alguma forma. Quer prova? Algumas cenas aleatórias. Está lá, né? Esse furacão, né, literário e de filmes também, né, o 50 Tons de Cinza. Veja, a James lucrou 95 milhões de dólares entre junho de 2012 e junho de 2013. Somente nos Estados Unidos foram vendidas 70 milhões de cópias em apenas 8 meses. 70 milhões de cópias, é o dobro do livro missionário do ano passado, que a gente entregou durante um ano aos montes, para todo mundo aí. Ela vendeu, a gente deu. Ela vendeu livros grossos, assim, né, 70 milhões. O que está esse livro? Sadomasoquismo, né? É o sexo distorcido. E pessoas achando que aquilo é sexo, quando na verdade é uma distorção total, pornográfica. E virou filme, né? O outro cartaz está do lado ali, ó, é sexo sem compromisso, né? Então essa filosofia está banalizada. E hoje falar sobre preservação para o casamento, sexo no casamento, parece até, é como pregar sobre criacionismo e sobre o estado do ser humano na morte. Falar sobre sexo no casamento, somente no casamento, hoje parece uma mensagem que bate numa barreira, né? Que interpreta isso como uma coisa retrógrada, uma coisa antiquada, ultrapassada.
Nós somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das consequências. Não lembro quem disse isso, mas é muito certo. Hoje, 25% dos adolescentes e jovens estão infectados com alguma DST. Sabiam disso? 25%. Tem muita gente morrendo com câncer causado por HPV. Né? A incidência de AIDS entre jovens e também pessoas da terceira idade tem aumentado muito atualmente. A mídia tenta abafar, mas tem coisas como supergonorreia que está preocupando demais as autoridades sanitárias americanas, porque eles não têm mais antibiótico contra isso. É uma superbactéria. Resultado de quê? Dessa cultura de promiscuidade. Seria tão simples pregar uma coisa que eles acham absurdo. Não pratique sexo casual. Pratique sexo no casamento, com a pessoa que você vai amar para o resto da sua vida. Aí, fique em paz. Seja feliz, né? Desfrute sob as bênçãos de Deus. Mas as pessoas não querem isso. E quem que ajuda muito isso? A indústria cultural. Bombardeando, bombardeando, bombardeando. Nossos jovens são sujeitos a isso. Aí quando na igreja ouve uma mensagem diferente dessa, eles pensam que o pastor está ultrapassado. Você é livre para fazer escolhas, mas também vai ter que arcar com as consequências delas, né? É sempre assim. Filme Ted. O deputado Protógenes Queiroz ficou revoltado porque ele foi ao cinema achando que era um filme infantil, e chegou lá e viu lá uma série de cenas de pornografia e tal. Ele fez um post, né, contra isso, acabou ajudando o filme sem querer. Liderou as bilheterias aqui no Brasil. Cigarro, sexo e tudo mais. Esse aí eu nem sei do que se trata, mas o cartaz me deixou chocado. A filha do meu melhor amigo. Duas famílias, percebem? Aqui está um dos pais, o outro pai. E olha lá, o pai da outra família segurando a mãozinha da filha do melhor amigo. Isso que é amigo, hein? Isso é pedofilia. Se alguns não sabem, né? E um filme de comédia promovendo isso. O subtítulo: Sexo, Traição e Escândalo. Sinta-se em casa. As comédias românticas e as comédias, de modo geral, são um grande perigo, né? Porque parecem inocentes. Mas olha as ideologias que elas pregam, né? Hoje é quase impossível encontrar alguma coisa desse tipo que seja recomendável, né? Que não tenha banalização de antivalores cristãos. Quinto ponto: super-heróis, os novos deuses. Esses são o novo Olimpo, né? O novo panteão que está envolvendo aí todo mundo, né? São personagens que eu li nos quadrinhos e nunca imaginei há 20 e tantos anos que ia ser um sucesso estrondoso nas telas, porque era coisa mais de criança, assim, né? Era coisa mais adolescente, né? Hoje, de crianças a adultos, o envolvimento é muito forte com esse tipo de coisa. Olha só, isso aqui é uma história em quadrinhos que eu li nos anos 80. Batman, o Messias. Olha o título, autoexplicativo, né? Ele é apresentado como o Messias, o Salvador. Já havia, assim, algumas insinuações de temas religiosos naquele tempo, nos quadrinhos. Só que depois, no fim dessa exposição aqui, eu vou revelar a vocês um dos grandes criadores de quadrinhos que deu um tremendo impulso para transpor do papel para as telas. Então aquilo que era restrito aos nerds, talvez, daquele tempo, hoje alcançou todo mundo graças ao cinema, a Hollywood. Eu pedi para vocês me lembrar de uma coisa, vocês não me lembraram, deixaram eu esquecer. O filme. Olha a minha ideia. Eu tinha lá meus 18 anos, eu acho, e eu tomei a decisão: não vou mais ao cinema. Eu vou assistir o último filme de despedida. Sabe qual foi? Ghost. O outro lado da vida. Filme totalmente espírita, né? O detalhe é que sempre assim, o que me marcou realmente foi o seguinte: eu já sabia que os mortos estão dormindo. Eu já sabia que mortos não voltam para se comunicar com as pessoas. Eclesiastes 9 diz isso, né? 5 e 6, e outros textos mais. Eu sabia de tudo isso porque já tinha estudado a Bíblia durante 2 anos com um adventista. E eu quis me despedir do cinema. Eu chego lá e vejo aquela coisa, tudo errado, né? Os mortos não se comunicam, os mortos não voltam, os mortos estão dormindo. Mas eu saí do cinema chorando. Olha que interessante, saí emocionado. Um filme romântico, fiquei com dó do cara, pô, morreu e ver a namorada lá com outro cara depois, né? Terrível isso. Eu me emocionei. E eu constatei em mim mesmo, na prática,
o fato de que essas produções, e quanto maior a tela, mais efeito, né, elas realmente afetam nossas emoções. Elas mexem com algo que está acima do racional. E, portanto, são muito fortes, né? Com aquela música, aquela imagem gigantesca, aquela ambientação toda, né? Aquele salão, e não vem me dizer que no cinema é igual em casa. Isso não cola, tem bastante diferença, né? E eu saí chorando. Fui tocado em minhas emoções. Então funciona. Eu sempre me achei muito racional, né? Bom, as sementes daquilo que no futuro iriam realmente ser assim, ser essa mensagem tão religiosa desses super-heróis. O Messias. Outra, uma série de quadrinhos que fez um tremendo sucesso, essa nos anos 90, Kingdom Come. Isso vem do Pai Nosso, né? Venha o teu reino. Mas nessa história de quadrinhos, os deuses que vêm com esse pedido do Kingdom Come, venha o teu reino, são esses deuses aí. Claramente apresentando Superman, Batman, Mulher Maravilha, como deuses, né, que vêm salvar a situação. Algumas histórias em quadrinhos clássicas, veja, o que estou mostrando aqui para vocês, não são historinhas gibizinhos, aqueles pequenos assim, tá? São graphic novels, são álbuns de luxo, pintura a óleo, é coisa fina, tá? E depois eu vou falar sobre o autor dessas graphic novels para vocês, a história dele. Repito, foi um dos grandes nomes que fez com que essas histórias extrapolassem o universo infantil e ganhassem o mundo adulto, tá? Alex Ross. Bom, Shazam, agora virou filme também, né? O nome dele é um acróstico, né? Que tem Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio. Mistura um personagem bíblico com deuses, né? E entidades da mitologia pagã. Ele reúne todos esses poderes, a sabedoria de Salomão, o poder de Zeus e por aí vai. Mulher Maravilha, olha o título. Peraí, aqui copiou do meu livro missionário. Quer dizer, eu copiei sem querer, que é bem antes disso aí. O Poder da Esperança. Aí vem a Mulher Maravilha e eles colocam o Espírito da Verdade. Estão percebendo os títulos, né? Altamente bíblicos, né? A Mulher Maravilha foi criada em 41 pelo psicólogo feminista, é bom enfatizar isso, William Moulton Marston. Embaixadora das Amazonas na Ilha Paraíso, Temícera, ela foi enviada ao mundo para propagar a paz. E quando você acompanha a história dela, você vê que ela é Jesus. Assim como o Superman também é Jesus, né? Ela foi criada do barro, ela é filha de Zeus, com uma amazona, e vem para salvar o mundo. Vem para ajudar os seres humanos. São substitutos, claramente, né? Quando eu falar do Superman, isso vai ficar bem mais claro ainda, né? E essa aí também virou filme, recentemente, né? Olha o título da história dessa graphic novel do Superman. Paz na Terra. Incrível, né? E você vê o Superman fazendo o quê? Obras de caridade, né? Ajudando pessoas famintas. Essa fala dele aqui nessa graphic novel é muito reveladora. Olha o que o Superman diz aqui. Mas, pelo menos por hoje, eles vão ver que alguém está olhando por eles. Alguém resolveu agir. E, juntamente com a comida, trouxe esperança de dias melhores. Quem fez isso? O Superman. Pelo menos hoje, eles vão ver que alguém está olhando por eles. Porque antes ninguém olhava. Que coisa, né? Olha que imagem reveladora. Enquanto lá embaixo, um Cristo de pedra observa Rio de Janeiro impassível, inerte. Quem vem com os braços abertos fazendo comida é o Superman. É o verdadeiro Messias, né? Isso é muito, muito claro, né? Não precisa nem pensar muito, né? Uma imagem dessa. Os criadores do Superman, 2 judeus, Shuster e Siegel, foi o primeiro personagem super-herói criado em 38, né? Admitiram que a inspiração para a criação desse personagem, que foi o primeiro super-herói nos quadrinhos, ele é totalmente messiânica, né? E você percebe isso claramente também quando vê cenas de filmes mais recentes dele. Olha, por exemplo, aquela imagem lá, né? Compara. Os pais do Superman, né, que viviam num planeta de seres quase divinos, Krypton, o enviam para a Terra. E na Terra ele é adotado por seres humanos. Percebe? Isso é plágio. É plágio, né? O Superman começa seu ministério público com 30 anos. Até então ele é criado lá com os pais, né, na fazenda e tal, Smallville, e com 30 anos ele começa seu ministério público. Isso é plágio, né? É claramente inspirado na história do verdadeiro super-herói, né? No filme mais recente, o pai, já morto, detalhe,
diz para ele assim: você vai ser um Deus para eles, você pode salvar todos. E aí o Superman se joga no espaço com os braços abertos. Não precisa pensar muito, né? Para ver realmente essa blasfêmia, na verdade, de querer colocar Jesus como o Superman, como Messias. Como se não bastasse, ele morre. Esse filme aí é coisa nova, mas nos quadrinhos, lá nos anos 90, já tinham matado o Superman. Foi uma estratégia de marketing, porque as revistas estavam caindo nas vendas, eles tinham que criar um evento grande. Então, vamos matar o Superman. E deu certo, vendeu muito, né? E ele, então, é morto por um personagem chamado Apocalipse, né? Detalhe. E, claro, que a DC Comics não ia deixar o seu principal personagem morto por muito tempo, né? E ele, então, ressuscita. Algumas cenas assim também que tem inspiração religiosa, perceba aí a Pietà de Michelangelo e a Lois Lane segurando o Superman, morto. Ele ressuscita, óbvio, né? E aí volta a proteger o mundo, a salvar as pessoas. É muita cópia, né? Muita cópia. Um filme dele também tinha até o nome de Returns, né? O retorno, a vinda, a volta dele, né? Do Superman. É incrível. Os três principais personagens da DC Comics, Batman, Superman e Mulher Maravilha, estão sendo chamados de a Trindade, só para vocês saberem. Numa história em quadrinhos da Supergirl, há o seguinte diálogo. O DNA de Kara, ou seja, dela, da Supergirl, não é 100% igual ao do Superman, mas eles com certeza vieram da mesma árvore evolucionária. Eu não preciso nem ler o resto. Evolução, espiritismo, está tudo ali, também nos quadrinhos, né? Personagens que são diabólicos, literalmente, né? Como Motoqueiro Fantasma, Spawn, que são personagens que fazem pactos com o demônio e vêm para combater o crime. Não entendi, como assim? Eles fazem pacto com o demônio e depois vêm fazer o bem. Olha a mistura e a tentativa de promover o diabo a coisa boa. Tem uma história em quadrinhos do Homem-Aranha que ele faz um pacto com o demônio para salvar a tia dele que estava morrendo. Só que para o diabo fazer isso, ele então pede, né, ao Peter Parker lá um pacto que vai envolver a mudança de toda a realidade. Aí o que acontece? Nessa realidade em que ele salva a tia, ele não se casou com a namorada dele, tudo mudou, né? Então, quer dizer, passa a ideia de que o diabo teria poder de alterar até a realidade. Olha que coisa. É um ser divino praticamente, né? E esses pactos com demônios são muito recorrentes nas histórias de quadrinhos, né? Gente do bem misturando com coisas do mal. E a Bíblia já falava disso em Isaías, né? Ai de vós que ao mal chamais de bem e ao bem chamais de mal, essa inversão, essa mistura, né? O Watchmen foi também uma história em quadrinhos que fez muito sucesso nos anos 80, se passava lá no tempo da Guerra Fria, e tem um momento que o produtor do filme, que foi baseado na história em quadrinhos, o Zack Snyder, disse o seguinte, olha que terrível: permanece a ideia do inimigo em comum das duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que estão na iminência de uma guerra nuclear que acabará com o planeta. E esse inimigo sendo Deus, me pareceu uma ideia boa demais para ignorar. Deus nos traiu, adoro isso. Essa é a mentalidade desse pessoal, gente, que está produzindo conteúdos que estão invadindo as telinhas e as telonas. Isso ainda não chegou ao cinema, escancaradamente, mas nos quadrinhos já existe há algum tempo. Desde os anos 2000 por ali, o homossexualismo está sendo pregado abertamente nas histórias em quadrinhos, como é o caso aqui do casamento do personagem Estrela Polar, e esse outro eu não conheço. O padre, o pastor, que faz a cerimônia é o Fera, que em inglês é Beast, ou seja, besta. A besta está casando os dois. Escolheram a dedo o personagem, né? Então isso já está presente lá e daqui a pouco vai chegar às telas com certeza. Andaram ensaiando já algumas coisas aí e não demora muito, essa ideologia também vai estar ali nesses filmes da Marvel. Um Deus está vindo. Quem será esse Deus? Bom, a Bíblia deixa muito claro em 2.000 passagens que Deus que está vindo, né? Mas qual será esse Deus da Marvel? Olha a cena, se não te lembra de alguma coisa, né? Um trono de ouro, Deus no trono de ouro ali, né? E aqui o Deus que está vindo é Thor, né? Deuses da mitologia nórdica. Só que, se você conhece a história que foi aos cinemas, é uma total distorção daquilo que está na Bíblia. Por quê? Thor é o filho legítimo de Odin, que é o pai dos deuses, na mitologia nórdica. Loki é um deus adotado, né? Ele não é genuíno.
ele se rebela contra o governo desse Deus. Ele quer usurpar o trono de Odin. E ele faz uma trama e com ela consegue expulsar do céu quem? Thor. Não é o que o diabo sempre quis? Expulsar Jesus, eliminar Jesus e ele assumir o poder? Está aí na história. E as pessoas vão aos cinemas, né, assistem em casa, achando que estão vendo um filme inocente, que na verdade está brincando com a história do grande conflito. Que está distorcendo a história do conflito sob a ótica satânica, porque é o que ele queria ter feito, né? O Deus da mentira. Aí está Asgard. Qualquer semelhança com a narrativa bíblica da Nova Terra não é mera coincidência, né? O verdadeiro filho do Pai dos deuses é expulso do céu, expulso de Asgard. Isso são palavras do ator que faz o Loki, o Tom Hiddleston, ou Hiddleston, não sei a pronúncia. Os filmes de super-heróis oferecem uma mitologia moderna, compartilhada e destituída de religião, por meio da qual as verdades podem ser exploradas. Em nossa sociedade cada vez mais secular, com tantos deuses e crenças diferentes, os filmes de super-heróis apresentam um retrato único em que nossas esperanças, nossos sonhos e pesadelos apocalípticos compartilhados podem ser projetados. Ele podia estar aqui falando em meu lugar, porque é isso. Você percebeu como o ator está por dentro? Está muito consciente do que está fazendo? Os filmes de super-heróis oferecem uma mitologia moderna, um substituto para um mundo que diz não ter mais religiões. A essência dessa palestra está nas palavras do Tom, que é o ator que faz o Loki. Discernimento, né, que ele tem nesse caso aí, né? Repito, ele podia estar aqui falando no meu lugar, porque é bem a ideia que estou apresentando a vocês, né? Esse livro aí, tem em português também, é muito interessante. Nossos deuses são super-heróis, foi o título que colocaram em português. Ali, nossos deuses vestem spandex, é aquela roupa colada que os heróis usam, né? Então, nossos deuses vestem essa roupa. Gente, não sou só eu que estou dizendo isso, é isso que eu quero mostrar para vocês. Tem autores, tem atores, tem escritores lá fora que se deram conta já de que é a nova idolatria. E esse autor, eu li esse livro, Nossos Deuses São Super-Heróis, ele diz o seguinte, ó: quando você vê fãs vestidos como seus super-heróis prediletos, em convenções de histórias em quadrinhos, tem isso, tá? Assim como tem salão do automóvel, né? Salão de móveis, tem salões, ou Comic Cons, né? Tem essas convenções de fãs de quadrinhos. E lá eles se vestem, são cosplays, né? Eles se vestem como os heróis que eles admiram. Então, quando você vê esse tipo de coisa, você está testemunhando o mesmo tipo de adoração que havia no antigo mundo pagão, onde os celebrantes se vestiam como objeto de sua adoração e encenavam seus dramas em festivais e cerimônias. Repito, não sou eu, um adventista, um pastor que está dizendo essas coisas. É um autor secular que se deu conta da mesma coisa. As pessoas estão adorando deuses pagãos, de novo, sem se dar conta. E aí estão, ó, o Tom, né, está ali numa convenção dessas, fazendo uma palestra, e as pessoas ali vestindo a roupa dos personagens preferidos, né? Aqui até que são roupas mais ou menos, né? Porque algumas são bem feias. Mas aí está o He-Man, né, inclusive, né? Lembra do He-Man? São adoradores. Olha a avalanche de filmes que já saíram e ainda vão sair de super-heróis. Já está cansando até esse negócio, né? Ali, ó, ano 2014, Big Hero, depois 2015, ó, começou com Avengers, os Vingadores, e foi, né? Tá, Superman, Capitão América, Homem-Formiga, tem até isso, né? Parece piada, mas tem. Wolverine e vai, como é maravilha, 2020, 18, depois 2019, 2020, e ainda tem projetos agora para frente, porque deu certo, deu muito dinheiro, deu rios, né, de dinheiro, então eles estão produzindo muito mais filmes com essa temática aí. E o que dizer de filmes bíblicos antibíblicos? Tem isso também? Tem. Quanta gente... Ah, mas eu não vou assistir filme de super-herói, eu não vou assistir filme de 50 Tons de Cinza, óbvio que não, eu vou ver uns filmes bíblicos por aí. Mas foram enganados como patinhos. Quem assistiu Noé, eu não vi, mas eu li sobre. Se deu mal. Porque achou que estava indo assistir um filme bíblico, só que não é. O nome real devia ser esse, não é. E não Noé. Olha só, como foi sagaz, esperto, diabólico
o produtor desse filme, os roteiristas também. Primeiro, Noé tem sonhos e alucinações que o levam a construir uma arca. Não foi Deus, foram alucinações. Segundo, o nome de Deus não é... Que história é essa? Quarto, Tubal-Caim entra na arca e faz conchavo com um cão. É sempre bom ter um conchavo, uma confusão para dar audiência, né? Quinto, apenas o primogênito, Sem, leva para a arca a mulher, uma órfã adotada pela família. E aí o cão fica bravo, porque não podia levar a namorada, não deixaram. Aí ele sai brigado com o pai, vai lá, traz a menina de qualquer jeito. Rebelde, leva a namorada para a arca. É assim a história. Tem mais? O espiritual é bom, elevado, e é lá onde mora o Deus inefável. E o material é ruim, inferior. É aqui onde os nossos espíritos estão presos na carne material. Você já leu alguma coisa sobre essa ideologia por aí? Tem um nome. Incomodava os cristãos no primeiro século, inclusive. João escreveu seu evangelho para combater essa ideia. Como chama? Gnosticismo. O filme Noé é gnóstico. Não é cristão. Não é sequer judaico. Não é bíblico. O Deus que vai destruir o mundo é o Deus da matéria. Isso é próprio do gnosticismo, né? A matéria é ruim, a matéria não presta. Inerentemente má. Esse Deus quer destruir tudo, inclusive Noé. Aí o Deus do Espírito, que é uma serpente, e por isso Noé traz uma serpente enrolada no braço o tempo todo. Esse Deus é bom. Aqueles anjos caídos são deuses, são seres desse Deus bom. É o Deus que vai oferecer um conhecimento oculto, gnóstico. Está vendo a sacada? E o povo foi assistir um filme bíblico. Saiu de lá com a cabeça cheia de gnosticismo, heresia, né? Pele de serpente enrolada no braço. A serpente é que estava certo o tempo todo. Esse Deus criador da matéria, o Deus mau, a quem eles adoram, está retendo para si algo que a serpente poderia lhes dar, lhes proporcionar, nada menos que a própria divindade. Não está na Bíblia isso? O que a serpente falou para Adão e Eva? Comam, porque vocês serão como Deus. É esse Deus que Noé, no filme, acaba adorando, né? E que os que vão ao cinema também tiveram contato com ele. É complicado, né? Olha que bacana, um filme com o cara que fez o Batman, né? E sobre o Êxodo, lá no Egito, a história bíblica, vamos ver no cinema, é bíblico. Aí você chega lá, e para começar, e eu não vou falar muito mais coisas, o Mar Vermelho não se abriu. Foi um tsunami que recuou a água, como acontece, né? E eles correram e atravessaram. É que Moisés era um cara ligado na astrologia, e ele sabia que naquela data precisa aconteceria um tsunami. E aí ele leva o povo para atravessar o mar. Só vou falar essa coisa, basta. É um filme terrível, mas o pessoal foi assistir porque era bíblico. Que bonito. Nicolas Cage resolve filmar uma produção evangélica chamada Deixados para Trás. Não preciso dizer muita coisa também, né? É a teoria lá do arrebatamento secreto, né? Tudo aquilo lá que alguns aí acreditam, né? Um filme hollywoodiano promovendo essa mentira, essa heresia também. 2012, lembram desse filme? Fim do Mundo, calendário Maia, né? Passou. Tem gente que brinca, até diz assim, né? Que eu tive em todos os fins do mundo, não perdi nenhum, e estou aqui ainda. Teve vários, né? Ultimamente, aí, vários fins do mundo, né? Aliás, em julho era para ter tido outro, falhou. Chico Xavier, né? Ele fez uma profecia que era a data limite. E eu até postei isso no começo do ano. Disse, vamos ver o que vai acontecer. Não aconteceu. Falhou. São falsos, são cortinas de fumaça, né? Para desviar a atenção, para que quando nós pregarmos da volta de Jesus, as pessoas vão achar graça. Vão pensar que é mais uma, né? O diabo não brinca, né, em serviço. 2012. A religião é mostrada ali como algo inútil. A destruição do Cristo Redentor por um tsunami gigantesco. Já é um ícone, né, cristão que é derrubado. Desmoronamento da cúpula da Basílica de São Pedro, no Vaticano, que cai sobre fiéis que estavam rezando. De novo, assim, ó, Deus não serve para nada. Esqueçam esse Deus, né? Aí a salvação vem de que forma? Seres humanos, com sua tecnologia, constroem arcas para salvar parte da humanidade. Então a salvação sempre está nas mãos dos seres humanos.
mostra da inutilidade da religião, está ali, ó, a rachadura do teto da Capela Sistina separa as mãos de Deus do homem, aquela pintura do Michelangelo, né? A rachadura é bem no meio, assim, separa. Tudo é feito com intenção, né? E um mega tsunami atinge monges budistas que estavam lá no alto das montanhas, no Tibete. Então, todos os religiosos morrem, são devastados, mas é o ser humano que resolve a situação. Esse aqui mesmo esse eu assisti quando eu estava fazendo mestrado ainda, no NASP. Um colega me recomendou, veja esse filme. Eu perdi o sono, fiquei abalado, porque eu nunca vi tanta mentira, engano e heresia numa única produção. Eu vou resumir aqui, né? Esse filme aí fala sobre ETs, eles vêm com asas de energia, são os anjos, né? Que recolhem as pessoas que entendiam as línguas estranhas que estavam sendo usadas para se comunicar, línguas estranhas. O povo que aceita essa mensagem é arrebatado antes, né? E os demais ficam para ser queimados pelo sol. E quando eles chegam no local lá idílico, para onde os anjos os levam, eles encontram uma árvore, embaixo da qual eles se abrigam. Ali você tem língua estranha, você tem arrebatamento secreto, você tem ET misturado com anjo, uma série de coisas numa só produção. Pergunto, isso não é inspirado? Não é inspirado? Não tem uma mente por trás orquestrando essas coisas? Não tenho dúvidas, né? Porque um produtor secularista não teria tantas ideias assim brilhantes e tão antibíblicas, né, para colocar em uma produção cinematográfica, né? E gente assistindo achando que não tem nada a ver. Vamos para coisa boa agora? Eu acabei fazendo tudo o que eu disse que não é para fazer. Mas é uma palestra para fazer isso mesmo, tá? Então, demorei um tempão para mostrar aquilo que é quase que óbvio hoje em dia, né? Algumas pessoas às vezes dão um chacoalhão assim, né? Dizer, acorda, você está no caminho perigoso, né? A pessoa se apercebe, né? A religião da Bíblia é totalmente diferente, gente, né? Olha só, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, excelente, de boa fama, nisso, pensem nisso. Filipenses 4:8 devia ser nosso antivírus mental. Decore, memorize esse verso, imprima assim uma tirinha, Filipenses 4:8, cola no seu computador, cola no seu MP, não sei mais em que está agora, né? Eu sou do tempo do MP3, né? Deve estar no 20 já, né? Cola no seu MP qualquer coisa lá, o player, né? Cola no seu celular, entendeu? Faça disso a sua diretriz como cristão. Tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se edifica, pense nisso. Tudo que eu falei até agora, será que se enquadra, passa no crivo de Filipenses 4:8? Fala sério. Não, né? Não mesmo. Mas tem muita gente entre nós que está envolvida com esse tipo de cultura, permitindo que sua mente seja moldada, como diz Paulo, né, por essa cultura, propagada especialmente para o Hollywood. Ellen White escreveu, Satanás tem 1000 modos de desassossegar a mente, tirar o sossego da mente, a paz da mente, né? Quanto tempo precioso é mal gasto e que poderia ser empregado no quê? Em estudar o modelo da verdadeira bondade. Como é que ela diz? Ontem ainda no culto em casa com meus filhos, a gente leu isso no Desejar Outras Nações. Faria bem meditarmos 1 hora por dia na vida e morte de Cristo. Mas quem tem esse tempo? Ah, mas quando é para assistir 3 horas de Vingadores Ultimato, tem, né? 3 horas. Não é falta de tempo, sejamos francos, né? É falta de prioridades, né? Satanás desassossega as mentes, ele cria, né, estímulos falsos. Outro texto importante, o amor sincero à verdade e a cuidadosa obediência às instruções do espírito de profecia serão nossa única proteção contra os enganos do inimigo, os espíritos sedutores e as doutrinas de demônios. Qual é a nossa única proteção contra isso tudo? A obediente, a sincera, o amor sincero à verdade, bíblica, e a cuidadosa obediência às instruções dos livros que Deus nos deu por meio de Ellen White. Mas se as pessoas não leem nem a Bíblia mais, quanto mais os livros de Ellen White, né? Isso que a igreja está lutando para fazer isso se tornar assim, acessível, né? A igreja que recebeu, né, os boxes, né? Que projeto maravilhoso, irmãos. Quantos livros tinha na caixinha lá? 5 livros por quantos reais?
R$15. Um ingresso de cinema, talvez. R$15. A coleção Conflito dos Séculos. Um tesouro inestimável. Está aí, a igreja está se esforçando, está fazendo projetos, né? Eu participei da atualização da linguagem, daquele outro box anterior, que agora está por R$29, que é aquela coleção Mensagem de Esperança. Que material riquíssimo, né? Vida e ensinos, orientação da criança, eventos finais, e mensagem aos jovens e outros mais. Um box bonito, né? Está ali, esses livros estão ali, R$29. Uma pizza. Acho que é até mais barato, dependendo do sabor. Nós não temos falta de alimento, né? Meu povo perece por falta de conhecimento que não está buscando, porque está ali, o banquete está diante dele. E talvez precisemos apenas comer, né? Outro texto. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Então, no texto anterior, ela falou da Bíblia e dos livros, dos testemunhos. Nós temos que ler, estudar. Aqui ela fala da oração, né? As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado. E tudo isso por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes conferiu. Lembra que eu falei sobre e aqui eu começo a caminhar para o final? Caminhar para o final não quer dizer que eu estou encerrando já. Não, eu estou brincando. Nós temos que descansar também. Mas eu quero só revelar esse detalhe aqui, né? Um dos principais responsáveis por transpor dos quadrinhos para o cinema, das crianças para os adultos, né? Esse universo todo que tem tudo que ver com a idolatria moderna. O Alex Ross, que é um escritor e desenhista de mão cheia, veja que isso aí é pintura, né? Não é mais desenho só nanquim, né? É uma pintura, uma coisa elaborada. Tanto são chamados de graphic novels porque realmente são materiais para adultos. Nesse livro aqui, Mitologia, o próprio Ross, ele sabe o que estão fazendo. Disse: na adolescência você precisa ter ordem no seu mundo, e os super-heróis têm isso, um senso de ética que nunca muda. Eles tratam sucintamente com questões morais, de um modo que a religião não trata. Ou melhor, a religião trata, mas de modo muito mais complicado e geralmente confuso. Olha aí, vamos descomplicar e apresentar isso de outra forma para as pessoas. Quem foi, ou quem é Alex Ross? Filho de um pastor protestante norte-americano. Saiu da igreja e ajudou a trazer os deuses de volta. Vai me dizer que ele não usa esse background bíblico, né, para apresentar esses deuses numa ótica cristã distorcida? Mas é óbvio. Um ex-cristão evangélico é uma figura-chave nesse processo de transpor para os cinemas aquilo que antes era restrito ao mundo dos nerds, os quadrinhos, né? Mas isso aqui está naquele livro Nossos Deuses São Super-Heróis, literatura secular, tá? Para vocês perceberem como não é uma piração minha, né? Nos Estados Unidos, a religião parece incapaz de proporcionar um mito viável de salvação nesses tempos de crise. Muitas das denominações tornaram-se pouco mais do que movimentos políticos, mal disfarçados, interessados apenas em dinheiro e poder. Vai dizer que ele não tem razão? Infelizmente ele tem. Muitas religiões se tornaram irrelevantes, ou até pior, dão mau testemunho. Quando você vê que alguns líderes religiosos têm mansões em Miami, tem apartamentos de milhões de dólares em Miami, enquanto o povo está aqui lutando para manter esse padrão de vida deles. Então ela realmente está desgastada, a religião institucional. Tem dado um péssimo testemunho. E o que essas pessoas carentes agora estão procurando? Isso quem diz é o autor daquele livro. Por outro lado, nossa cultura popular secular e exangue, sem sangue, né, morta, não tem mais espaço para o encantamento. Não é de surpreender, portanto, que filmes como Harry Potter, Guerra nas Estrelas e X-Men tenham aparecido para ocupar essa lacuna. As pessoas querem encantamento, elas querem serem... Gente, há momentos em que isso me traz alegria, mas uma tristeza também. Quando a gente prega sobre o Apocalipse, sobre os eventos finais, e à porta as pessoas dizem: pastor, eu precisava tanto ouvir essa mensagem. Mas por que não estão ouvindo mais, talvez? O que está sendo proferido aqui de cima do púlpito? Que tipo de mensagem que não está mais encantando as pessoas? Porque quando a gente fala de Jesus com brilho nos olhos, as pessoas se encantam. Elas se apaixonam por Jesus.
Mas o que diz esse autor? As igrejas perderam o vigor. Gente, é um tapa na cara, porque é alguém de fora dizendo isso para nós. As igrejas perderam a relevância, perderam a paixão, não pregam mais, como dizia Ellen White, a verdade como verdade, mas parece que estão pregando a mentira. Mas os que pregam a mentira, esses têm brilho nos olhos. E o que ele diz ali? É por isso que esses filmes de encantamento, esses filmes de deuses modernos para uma cultura secular estão encantando as pessoas. Elas estão carentes, como a tia da minha esposa. Eu não queria mais sair do cinema. Por quê, né? Porque elas querem algo diferente. Eles têm um vazio na alma. E o diabo está enchendo esse vazio com lixo, com deuses que não satisfazem os anseios da alma. E o que nós estamos fazendo? O que nós temos apresentado às pessoas? Apresentamos a religião bíblica com brilho nos olhos? Ou como algo cheio de pó e teia de aranha? É algo para a gente pensar, meditar e orar muito, né? Ele diz mais: os super-heróis proporcionam uma fuga, mas de que para onde? Da mediocridade entorpecente da maior parte da vida moderna. O mesmo impulso movimenta a crescente popularidade do Halloween entre adultos. As pessoas querem entrar no mundo mítico e tornarem-se outra pessoa, tentando se esquecer de seus problemas cotidianos. Isso elas deviam sentir, sabe onde? Aqui dentro, no sábado, que é o momento de você se desconectar do mundo e sentir mais pertinho de você Deus, aquele único que pode realmente preencher o nosso vazio. Mas as pessoas estão encontrando isso onde? Nos templos do cinema, onde elas devolvem o seu dízimo, onde elas saem de lá ideologizadas, com a mente formatada. Nesses templos que estão sempre lotados, bilhões de pessoas estão sendo encantadas com algo que na verdade desencanta, né? Eu tenho uma resposta pronta para solucionar isso? Não, quem sou eu? Eu só peço a Deus que Ele nos inflame com o seu Espírito, para que quando as pessoas olharem para nós, para a nossa família, elas possam pensar assim: eu quero é isso, eu preciso disso. E aí, como aconteceu comigo quando deixei de ler quadrinhos e passei a ler a Bíblia, elas vão perceber que aquilo é palha, que o que alimenta realmente é a palavra de Deus. O Deus que se revelou é Jesus na nossa vida. Que Ele nos inflame, né? Para que possamos ser mostruários vivos desse poder. Vamos terminar com 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Que fique essa advertência ecoando em nossa mente, quando formos para casa, deitar nossa cabeça no travesseiro. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a nossa mente, a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Que Deus e nós, porque muito disso tem a ver com a nossa vontade, né, a nossa decisão consciente, não permitamos que a serpente nos envolva com esses encantos que não encantam, que desencantam. Que nós possamos realmente nos apaixonar por Jesus, por sua palavra, e que as pessoas, ao virem esse brilho nos nossos olhos, possam querer o que nós temos, possam desejar o que nós temos, e que assim possamos cumprir essa missão de mostrar ao mundo que existe algo melhor, infinitamente melhor, e melhor do que isso, real. Mas para isso temos que nós mesmos sairmos do encanto. Temos que sair dessa distração, desse marasmo em que Satanás tem nos envolvido. Ou você acha que com os adventistas o diabo não seria mais sutil? Mas é claro, aqui algumas coisas escancaradas que o mundo pratica não vão ter efeito. Ele é mais sutil. E nós temos que ser prudentes. Simples, mas prudentes, como disse Jesus. Deus te abençoe, nos abençoe e nos ajude a fazer boas escolhas, tendo sempre como baliza Romanos 12, 2 e Filipenses 4, 8. Dentro dessas balizas estamos seguros.